paraíso do marginal. Então, se você é traficante, né, se você lavou dinheiro, se você desviou, né, se você aceitou propina, chantagem, qualquer tipo dessa situação, o seu lugar parece que é no Brasil. Porque lá, o traficante ganha prisão domiciliar, né, não é extraditado, ele consegue acordo com o país para trazer a pessoa de avião da Força Aérea Brasileira. Ô, Max, mandaram eu tive que interromper essa, desculpa, meu amigo. Mandaram a mensagem no início do programa hoje, eu até printei aqui para ler depois eu leio quem foi. Mandaram assim, quando a gente estava falando da negativa do governo da Espanha de extraditar o Oswaldo Eustáquio. O cara, acho que é Maicon o nome dele, se não me engano. Depois me corrija aí no chat. Tá certo, o Alexandre de Moraes usou o princípio da reciprocidade. Crime político, falar não é crime lá e tráfico de drogas não é crime aqui. Pô, maravilhoso, tá certo. Alexandre de Moraes, parabéns, você tá certo. Boa. Muito bom. Não, maravilhoso. Muito eu vou achar aqui, eu acho que eu muito printei. bom, Pô, maravilhoso. Muito bom. É verdade. Cara, a gente ri da nossa desgraça, né, cara? Da nossa tragédia, né? Tem que rir, né, Luiz? Senão a gente enlouquece. Tragicômico. Tem que rir, senão enlouquece. Você sabe que você tava falando, eu tava buscando aqui no meu Instagram, Max, uma postagem que eu fiz quando o Fachin anulou os processos do Lula. Agora vai a parte que ninguém gosta de ouvir dos meus seguidores, eu perco seguidor sempre que eu falo isso no Instagram. A derrocada do Brasil, Lacombe, ela começa em 1889, com o golpe republicano, todo mundo sabe disso. Né? Se não souberem, tem que estudar. Igual a esquerda vai estudar. Mas a derrocada chegou a esse nível de juristocracia com a Lava Jato. Eu não sou um entusiasta da Lava Jato, etc., porque é o que eu falei aqui mais cedo. Eu sou constitucionalista, né, e grande parte da minha carreira como advogado no Brasil, eu fui advogado criminalista, né? Depois fiz muito eleitoral, direito médico da saúde. Mas o que me assustava, o Lacombe, na Lava Jato, que a Lava Jato, o Supremo, o Gilmar Mendes tem um pouquinho de razão quando ele falava que era uma ação de poder. Eles queriam o poder. E nós vimos isso depois daquela reunião ministerial que o Moro sai falando aquele monte de groselha e causa todo aquele caos no governo do Bolsonaro. Por que eu falo isso? Porque naquela... Vocês vão recordar naquela... Quando o Moro... me fugiu o nome agora, olha isso. Do quê? Condução coercitiva do Lula ao aeroporto de Congonhas. Naquele dia, eu falei no Facebook na época. Eu falei, a Lava Jato vai ser toda anulada. Com base nessa... Mas a proibição, a condução coercitiva veio depois, naquela época. Não, então, só que o problema é o seguinte, o Código de Processo Penal, ele determina que ele tem uma ordem de intimações. A condução coercitiva é a última. É quando o réu não foi encontrado, quando tentaram intimar, ele se recusou a assinar, quando teve intimação por hora marcada, ele não compareceu, quando foi intimado por edital e não respondeu. O Moro pulou todas essas etapas e simplesmente fez uma condução coercitiva e ele justificou sob o risco dele não assinar qualquer outro tipo de intimação. Nem o advogado dele foi intimado na época. Quando eu vi aquilo, eu fui no Facebook na hora e falei, essa operação vai ser toda anulada. Isso foi feito de forma proposital, eu falei isso no Facebook na época. Nossa, o mundo caiu na minha cabeça. Você é um melancia, você é um comunista disfarçado e tal. Não, eu não sou um comunista disfarçado, pessoal. Eu sou um constitucionalista. Apesar de odiar, de detestar a Constituição revanchista de 1988, foi sob ela que eu estudei, ela que eu entendo, ela que eu estudo todos os dias. Então, pela ordem constitucional, aquilo ali estava errado. E eu falei, como tem problema constitucional, algum dos juízes, até chegar no Supremo, até chegar no pleno do Supremo, vai cancelar isso aí. Não deu outro. Quando o Fachin soltou a decisão, eu falei, assiste razão, Fachin. É triste, mas assiste razão, Fachin. Aquela operação, aquele projeto de poder, como o Gilmar Mendes falou, ele foi muito bem arquitetado. Tanto que o Moro saía nas pesquisas de candidato a presidente da República. Tô falando de um juiz, cara. Juiz nos Estados Unidos, vocês sabem, juiz aqui nada é a mesma coisa. O salário médio de um juiz nos Estados Unidos é $12.000. Não é 150, 200, $1 milhão igual no Brasil. O juiz aqui é um cidadão como outro qualquer. No Brasil é Deus. Então, ele se arrogou nesse papel e acabou... Não é uma crítica pessoal a ele, tá? É uma crítica profissional. Ele achou que dessa forma ele seria presidente do Brasil, colocando o Lula atrás das grades. Rafa, você tá falando que o Lula é inocente? Óbvio que não. Tem provas sobradas. O cara foi condenado por todos os juízes e tudo. No mérito da questão, todos que condenaram o Lula têm razão. O Lula é um bandido. O Lula é um marginal, uma das piores pessoas que já nasceram no Brasil. Óbvio. Todos aqueles que foram condenados pela Odebrecht, é aquilo que vocês acabaram de falar. Tem delações premiadas com devolução de dinheiro. Lembra que lá no Rio de Janeiro tinha era no Rio, não, em Curitiba. E tinha aquela montanha de dinheiro falso, lembra? De dinheiro cenográfico. Falando, olha, isso aqui foi a quantidade de dinheiro que a Lava Jato já recuperou para os cofres públicos. Tudo está sendo devolvido para os bandidos de novo. Por que está sendo devolvido? Porque a ação foi mal conduzida. Dava para ter chegado nesses fins utilizando os outros meios, entendeu? Os meios legais, os meios corretos.
Cara, custava o Sérgio Moro ter intimado o Lula 2, 3 vezes antes da condição coercitiva? Eu falei isso na época. Não custava. Ah, mas ele não ia atender a intimação. Aí sim você metia uma condição coercitiva. Entendeu? E não, desculpa o meu francês, né? E não cagava a operação inteira, sabe? Não maculava a operação inteira de forma constitucional. Aí sim as coisas teriam resolvido. Agora, me causa espécie, como o Max falou, que o Brasil virou o paraíso dos bandidos. Todos os marginais do mundo vão pro Brasil. E aí Eles são protegidos. tudo isso que você cita como abuso, como ilegalidade da Lava Jato, a gente está diante disso tudo de novo, só que tudo isso feito contra um certo grupo político e tudo isso feito pelos ministros do STF que resolveram reclamar da Lava Jato, Exatamente. mas que não veem as mesmas ações ilegais, abusivas e arbitrárias sendo, né, executadas contra um grupo político determinado. E aí não há reação. E alguém perguntou assim, e agora? Quando é que vão anular tudo isso que está aí? Esse é o problema. E isso volta, Lacombe, naquilo que eu estava falando antes. A gente tem que dominar as estruturas de base antes de colocar cerejas no bolo. Né? O professor Olavo era muito enfático em relação a isso. É ainda, né? O professor Olavo está presente no nosso dia a dia. O professor Olavo é muito enfático falando isso. Não adianta você querer colocar o presidente da República se você não